Alerta profético. Acabamos de entrar na era do cavalo preto, tendo o presidente Trump como novo Constantino, o nacionalismo cristão e os mandatos das 7 montanhas, que estão prevalecendo na administração Trump. Qual é o objetivo final? Apocalipse capítulo 6, verso 4. Então o outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Os eventos que estamos testemunhando agora estão seguindo um padrão do que aconteceu na profecia no passado. TheAtlantic.com diz, algumas semanas atrás, o ativista anti-aborto no Texas, Mark Lee Dixon, disse que via Donald Trump como Constantino. Eles estão exigindo que Constantino reapareça, não o Constantino literal, mas na sua administração como uma ascensão e chuva. Há cerca de 4 anos atrás, a Igreja de Milton produziu um vórtice no calor da campanha de 2016, onde comparamos Donald Trump a Constantino. Hoje, a civilização ocidental precisa que Constantino reapareça. Eles estão exigindo que Constantino reapareça, mesmo embora os 4 cavaleiros tenham um significado histórico no passado, ele será repetido no fim dos tempos. Eles agora estão nos dizendo que a administração Trump é o seu Constantino moderno e seguirá o que o imperador fez no passado, Constantino o Grande. E agora Trump disse que tornará a América grande novamente. Constantino é o período da Era do Cavalo Preto no livro de Apocalipse. Escutem o que eles estão dizendo. Temos a melhor economia, o melhor exército do mundo, mas nossas instituições culturais e educacionais, a alma da América sucumbiu à podridão esquerdista. O poder militar e a riqueza mundana, por si só, não são suficientes para preservar nossos princípios fundadores, nem são milagres eleitorais, uma vez a cada geração, como na eleição de 2016. Nossa existência futura como filhos e filhas da liberdade requer a satisfação de um único objetivo primordial, a derrota categórica da esquerda. A América não pode, não sobreviverá, caso contrário. Nosso tempo exige uma cruzada americana. Sim, uma guerra santa pela causa justa da liberdade humana. Podemos fazer muitas suposições sobre onde está nossa cultura e estamos errados. E se não fizermos uma cruzada, uma guerra santa justa pela liberdade, não vamos salvá-la. Eles estão falando sobre uma revolução, sobre uma guerra santa, e esta é a única maneira que eles acreditam que a liberdade será alcançada. Especificamente como costumava ser isso, era basicamente a norma através do melhor. Eu pesquisei sobre isso, estou trabalhando em algumas pesquisas sobre isso, realmente indo, literalmente remontando a Constantino e seu reconhecimento do cristianismo. O movimento da marca da besta deu um passo gigante para mais perto de nós, quando eles associam Constantino a esta administração atual. O projeto 2025 visa construir não apenas para este ano, mas para o próximo século nos Estados Unidos. Isto é apenas uau! O último dominó a cair, a última grande esperança do mundo, mesmo com todos os seus muitos erros e males, que em segundo mandato você deve começar a desfazer da melhor maneira possível. Toda a violência, blasfêmia e destruição presentes nas ruas são demônios, sentindo ou percebendo que quase alcançaram a vitória completa. Apenas mais um empurrão final e o mundo pode ser mergulhado em uma escuridão infernal. Vamos estudar a profecia do que aconteceu no passado para construirmos a fundação. Um Constantino moderno é o que eles querem. O tempo de Constantino, a lei dominical, foi o evento final que garantiu este movimento. O cristianismo agora é aceito em todo o império. Durante o tempo de Constantino, o cavalo vermelho começou sob o reinado do imperador Nero. Isto foi logo após a morte de Cristo e da sua ressurreição e ascensão ao céu. E os cristãos estavam promovendo a verdadeira religião por todo o Império Romano. E agora, Satanás, através do governo de Roma, tentou esmagar a fonte de vida do cristianismo. Então veio o cavalo vermelho, o selo, o simbólico cavalo vermelho, com aquela grande espada de perseguição. Apocalipse capítulo 6 diz, pergunta,
Por que Constantino teve que promover o cristianismo no passado? Resposta: é porque os cristãos estavam sendo perseguidos, literalmente e fisicamente martirizados. Então Constantino veio para pôr fim a isso e promover o cristianismo. Na administração anterior, na administração Biden e no passado, eles promoveram a sodomia entre pessoas do mesmo sexo, o ateísmo, o secularismo, e os cristãos fiéis protestaram. Eles foram perseguidos e então eles estão dizendo que precisam que a adoração dominical seja reavivada para trazer de volta a religião. Nós estamos de fato vivendo na era do cavalo preto, no passado, e estamos testemunhando isso se repetindo hoje. Isto é o que Donald Trump e a sua administração estão promovendo hoje, para trazer de volta a frequência à igreja aos domingos. Trazer o frequentador da igreja, eu quero dizer, você tem que ver, eu não gosto dos gráficos. Quando vejo os gráficos para onde eles estão indo na direção errada, não gostamos disso, então vamos trazer de volta. E eu realmente acredito que é a maior coisa que falta neste país. Quando Constantino assumiu, eles se tornaram livres da perseguição romana. E é a mesma reação que estamos ouvindo. Por exemplo, o escritório de fé no Salão Oval da Casa Branca, liderado pela pastora Paula White, diz que eles estão sendo livres, eles se sentem livres, exatamente o que o cavalo preto trará. Eu não posso deixar de esbarrar em alguém. Os membros do gabinete estão fazendo o seu próprio estudo da Bíblia. Acho que as pessoas simplesmente se sentem livres, pois podem usar sua fé livremente. Paula White e sua nova reforma apostólica empurrará os 7 mandatos e promoverá o dominionismo cristão. Quais são os 7 mandatos das montanhas? Uma ordem particular de importância. Todos eles representam as forças que moldam as sociedades e as nações, o governo, a arte da mídia, que é a montanha do entretenimento, os negócios, que é onde temos a montanha econômica acontecendo também. Agora, esses 7 campos de influência são muito poderosos, tão poderosos, de fato, que aquele que ocupa o topo dessas montanhas pode literalmente moldar a agenda que forma as nações. Falando sobre as 7 montanhas, que é a montanha de negócios, o governo, a montanha da educação, todas essas montanhas diferentes, a igreja, a montanha da família, essas montanhas são muito significativas e você sabe, as escrituras falam, especialmente no Antigo Testamento, muito sobre os lugares altos, sim, e os portões. E você sabe, eu acredito que Satanás estabelece seus portões nos lugares altos, com suas forças espirituais, seus principados e seus espíritos das trevas. E como cristãos temos que ir e reivindicar aqueles topos de montanhas para Jesus. E como cristãos temos que ir e reivindicar aqueles topos de montanhas para Jesus. O papado é a prostituta que se senta nas 7 montanhas mencionadas em Apocalipse 17. As 7 cabeças da besta escarlate são 7 montanhas nas quais a mulher se senta. Tempo presente, senta, a Igreja Católica Romana. E como cristãos temos que ir e reivindicar aqueles topos de montanhas para Jesus. Eles dizem que precisam dominar aquelas 7 montanhas para Jesus Cristo. O movimento NAR faz referência específica às 7 montanhas de Apocalipse 17, verso 9, como alvo de seu esforço político e cultural. Portanto, tanto o papado quanto o NAR querem controlar o mesmo território, ou dito de outra forma, talvez haja um propósito comum suficiente entre eles para fazer causa comum para realizá-lo. Tanto o papado quanto o movimento NAR rejeitam expressamente a separação entre igreja e Estado e promovem o nacionalismo cristão. É de conhecimento geral que o papado rejeita a separação entre igreja e Estado. O próprio papado é a igreja e Estado, pois o Papa é o bispo de Roma e o chefe da Igreja Católica e também é o rei da cidade do Vaticano, conhecido formalmente como a Santa Sé. O papado afirma a soberania sobre o mundo, mas o protestantismo na América tem uma longa história de afirmação da separação entre igreja e Estado, começando com Roger Williams e continuando com Thomas Jefferson, James Madison,
Benjamin Franklin e muitos outros. A rejeição expressa da separação entre igreja e Estado pelo movimento NAR e sua intenção declarada de governar a sociedade conquistando as 7 montanhas é uma rejeição da Bíblia e dos ensinamentos do protestantismo. NAR é um grande engano, o movimento mais perigoso do mundo, o grande engano do NAR. Este mundo não ficará cada vez melhor, ele ficará cada vez pior e pior. Depois melhora com a segunda vinda de Cristo. Os apóstolos do NAR também querem poder político. O papado está mais que disposto a se aliar ao movimento NAR para atingir seus objetivos. Em 2016, vocês se lembram dos líderes do ano passado, que se encontraram pessoalmente com o Papa Francisco para discutir seus interesses mútuos. Hoje, tanto o movimento NAR quanto o integralismo católico da Heritage Foundation, que defende abertamente a reunificação da Igreja do Estado, estão a uma distância de ataque de seu objetivo. Estamos preparados para um novo Constantino e uma união entre Igreja e Estado? Nos preparemos, irmãos e irmãs, pois o fim se aproxima.